Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast que leva até você todo aquele conhecimento que eu e você gostaríamos de ter tido acesso antes, para não cometer aquelas falhas que atrasam o nosso crescimento e a gente aprender com os acertos de quem está nesse jogo há muito mais tempo do que a gente. E hoje a gente vai conhecer uma jornada empreendedora, mas não só isso, vão aprender com os acertos de quem conduz negócios gastronômicos, restaurantes como ninguém. Então, se você que está aí do outro lado tem um negócio gastronômico, mas não só isso, quer aprender como é que você lidera uma equipe de mais de 200 pessoas, mas esse episódio aqui é para você, não sai daí, que tem muito insight, muita lição para você aprender com quem vive esse jogo no dia a dia, na prática, tá joia? Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero dizer para você que esse episódio não estaria no ar sem a 2P Treinamentos, que é a nossa empresa de treinamentos corporativos e desenvolvimento comercial. E se você quer desenvolver a sua gestão comercial, guarda essa data aí, dias 15 e 16 de maio, no auditório da Controller. Vem aí o primeiro Arena das Vendas. Eu, juntamente com mais 5 palestrantes, de gente que está na arena, está na guerra, todos os dias para vender mais e conduz isso com uma metodologia prática, onde a gente vai falar de mentalidade, comportamento, técnica, processo, tecnologia. Mais de 20 horas de conteúdo para vocês. A gente espera vocês na Arena das Vendas. Tá na descrição desse episódio o link para você garantir a sua vaga, tá joia? E a gente também tem a Dogville Jeans. Você que está me assistindo no YouTube ou que está assistindo com vídeo no Spotify, tá vendo aí que eu tô com uma camisa bacana, Tech Dual, da Dogville, né? Uma tecnologia onde a gente não tem costura, né? Tudo cortado a laser, alta tecnologia e uma qualidade não só no tecido, mas promovendo muito conforto para vocês. Dogville Jeans, então você acessa dogvillejeans.com.br ou, se você é de Fortaleza, vai lá na flagship deles, na Senador Vigílio Távora, número 360. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Ele, que é empreendedor do segmento gastronômico e chefe de cozinha, especializado na criação de pratos e no desenvolvimento de experiências que conectam sabor, técnica e identidade, com atuação direta na elaboração das receitas e construção de conceitos gastronômicos. Ele transforma ideias em operações consistentes, onde cada detalhe do prato ao atendimento é pensado para gerar valor e fidelização. A sua visão integra cozinha e gestão, elevando a gastronomia a um nível estratégico onde padrão e experiência são os pilares fundamentais do negócio. Se você é de Fortaleza, você com certeza já esteve num dos empreendimentos dele. Galera, eu estou aqui com ninguém menos do que Ordomar Furtado, proprietário do Carneiro do Ordones e de tantos estabelecimentos. Ordomar, seja muito bem-vindo ao Aí Sim. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder dar uma ajuda aí a esse pessoal que está assistindo, né? Levar um pouco do nosso cotidiano, desses 30 anos de batalha, de suor, né? De acertos, de erros, né? Vai ser um prazer estar aqui. Vamos embora então, vamos lá. Você que está aí do outro lado, já prepara teu bloco de notas, já prepara aí aquele grupo que você tem com você mesmo no WhatsApp e vamos para o nosso episódio. Ordomar, tem uma pergunta que dá nome a esse podcast, que é o Momento Aí Sim, tá? Então, nessa carreira aí, vitoriosa, vencedora de mais de 30 anos, qual foi o grande momento aí sim do Ordomar? Está praticamente sendo agora, né? Depois da pandemia, que eu comecei, a gente inicia com um sonho, né? Eu sempre digo, eu tenho um sonho. E eu sonhei e estou correndo atrás desse sonho. Depois da pandemia, eu resolvi abrir algumas lojas, fazer a gestão solo, e que o restaurante é restaurante de família, né? Meu mãe, meu pai, e eu resolvi abrir minhas próprias unidades e ter minha gestão e o crescimento. Graças a Deus, abri uma hamburgueria também, a hamburgueria também está dando super certo e está dando
estou crescendo, estou expandindo. Sim. E esse está sendo o momento, né? Esses 2 anos para cá está sendo o momento do aí sim. Bacana. Esse momento agora está sendo o momento de vocês de maior crescimento, então de maior expansão. Exatamente. Joia. Para o pessoal que não conhece, que não sabe um pouco dos bastidores dos negócios, fala para a galera, né, qual é o tamanho, né, dos empreendimentos do grupo e quais são desses empreendimentos, o que é projeto do Ordomar. É o seguinte, o Carneiro do Ordônio Jovita, hoje ele é o menor restaurante que a gente tem, deve ser uns 500 metros quadrados. Tem um Ordons, que dá uns 200 metros quadrados, que é a hamburgueria. E tem o Carneiro do Ordônio Vajota, que eu sou sócio com o pai. E tem o Carneiro do Ordônio Jockey. O Vajota dá 1.000 metros quadrados, hoje comporta 600 pessoas, 740 pessoas. E o Jockey, que hoje comporta 1.000 pessoas sentadas. Muito bom. Então a gente tem Vajota, Jockey, Jovita e o Ordos. Agora eu estou abrindo Messejana, tanto na hamburgueria como também no restaurante. Lá dá 1.000 metros quadrados e a hamburgueria vou abrir pequenininha, 100 metros quadrados. Então vem mais 2 lojas aí para compor o grupo. E aí você estava me falando nos bastidores, mas fala para o pessoal, hoje, quantas famílias, né, dependem, vocês mantêm quantas famílias empregadas aí dentro das operações de vocês? Agora, quando a gente inaugurar essa última loja, vai dar uns 350, perto de 400 famílias. Quase 400 colaboradores vocês têm, Joia. Então é muita gente aí. Isso só eu, né? Só eu que faço. Aí tem um pai, que tem mais uma parte também, só ele. E a mãe também, tem 2 restaurantes. Aí falando só a minha parte, que dá mais ou menos isso. Mas se juntar tudo, dá mais uns 300, né? Aí vai dar uns 700 famílias. Vai dar para mais de 600 a 700 famílias aí. Muito bom. E vamos pensar, são 31 anos que você estava me falando que está dentro dessa empreitada. Começou desde os 17 anos. Fala um pouco sobre esse movimento e nesses 17 anos, você passou por todos os setores do restaurante ou não? Foi assim, não, é filho do dono, já vamos começar logo aqui. Como é que foi isso daí? A minha educação foi sempre ali assim, que inclusive eu passo para meus filhos também, que hoje eles fizeram a mesma trajetória. Eu iniciei como garçom no restaurante, atendendo as mesas com aquela fardinha da ipioca, bolsinha aqui. Naquela época era aquela mesinha de ferro. Papai na churrasqueira, a mamãe na cozinha, e a gente ficava, a mamãe ia pro caixa, a gente ficou ali, minhas irmãs também ajudavam. A gente iniciou assim, família, com uma arinha de fusquinha, né? Então foi todo aquele movimento familiar, né? E eu sempre tive assim vontade de crescer. Aí foi na época que eu casei, né? Logo 17 para 18 anos casei. Aí foi aí que minha primeira escola, né? Quando eu casei, a minha mãe disse, não, vamos abrir um negócio para você, você vai ter sua vida. Aí eu peguei, realmente a gente colocou uma fábrica de linguiça, mexer com carne. Sim. E fui para essa empresa sem conhecimento nenhum, sem conhecimento de mercado, sem saber de nada, né? De saber que era numa DRE, não sabia que é nada, fui no escuro, só sabia que ia para lá para vender. E passei ainda mais ou menos 2 anos. Com esses 2 anos, a empresa não foi para frente e eu quebrei. Aí aquilo ali para mim foi a minha maior escola, né? Para mim, dali eu vi que eu tinha que pegar, olhar os meus erros, né? Claro que quando a pessoa fecha, quebra, a gente vai ruim, né? E aí eu parei, assim, isso aí é só um momento, né? Um momento na vida, a gente tem que, ali a gente cai, vê tudo que aconteceu, faz o estudo aprofundado, como é que eu caí, sim, reorganiza e vai-se embora de novo. Foi isso que eu fiz, né? Aí a mamãe e o pai me chamaram e aí me colocaram de novo num restaurante, compraram uma casa na frente e abriram um restaurante pequeno lá. Aí só tá aí, vai te vira aí. Tinha só o primeiro Carneiro do Ordônio
Aí eu peguei, eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Aí sentei, aí saí andando, procurando o que eu ia fazer, vim aqui para Beira-Mar. Aí eu olhei e disse, vou fazer só camarão. Aí sentei e fiz 64 pratos de camarão. Escrevi a receita todinha, fiz tudo. E aí coloquei lá. Aí ficou... Primeira semana não tinha ninguém, não aparecia ninguém. Eu disse, rapaz, não tem ninguém, não apareceu. Segunda semana apareceu um. Aí essa pessoa comeu, aí na terceira apareceu dois, três. Aí com 2 meses fazia fila na porta. Aí era tanta gente. Foi você que desenvolveu os pratos, o Foi. cardápio. Que hoje é o que era Carneiro de Ordôñez, carnes e frutos do mar. Eu fiz o cardápio de camarão, de peixe e de carne, né? Aí formei Isso equipe. tem quanto tempo? Tem 20 anos. Eu ficava na frente da loja, minha esposa no caixa, e aí ficava nós dois administrando. Era pequeno, mas o movimento foi tão grande, tão violento, tão grande, que a gente teve que pegar o cardápio de lá e colocar no antigo, que hoje é o Pioneiro, para poder diluir a quantidade de clientes, porque era muito grande. Aí o pai viu que tinha uma casa na frente, que hoje é o terceiro restaurante, que dava para comportar, porque era muita gente indo embora, aí eles compraram o maior, fez o restaurante, lá deve ter uns 1.200 metros quadrados. E aí foi transferido o restaurante Ordôñez, Carnes e Frutos do Mar para lá. Sim. Aí, quando ficou lá, fila de novo. Aí ficou aquele primeiro ponto vazio. Agora eu vou fazer uma pergunta que tem folclore sobre essa história, tem meio mundo de conversa. Para você que não é de Fortaleza, que o Ordomar está contando aqui, imagina um cruzamento tem 4 esquinas. Dessas 4 esquinas lá onde ele está contando essa história, 3 são ocupadas pelos restaurantes da família. E tem uma que não é, né? Que é uma casa que está lá localizada, mas desde sempre essa casa está lá. E eu já ouvi meio mundo de histórias que já tentaram comprar e que o homem disse que não vende nem a pau. E aí a pergunta que não quer calar é: existe a intenção, projeto de expansão para aquela outra esquina? Não existe. Já tentaram, não tentaram, e vai crescer, vai dominar aquelas 4 esquinas. Como é que é essa situação ali na Jovita? Não, a gente, quando fechou as 3 esquinas, ficou lá e eles são amigos da gente, né? Na época que a gente conheceu eles, a gente tinha um mercadinho, era o Mercadinho Estrela. E a dona Estela e o marido dela saía e ia comprar lá, e a gente fez amizade. Tem uns filhos dele, eu adoro eles. Sim. E teve esse contato e acho que ela tem mais de 100 anos hoje. E ela foi para lá, acho que era novela. Ele falava que via indo uma onça bebendo água no curral lá embaixo, disse que era só sítio. Então, uma pessoa que praticamente nasceu ali e hoje tem 100 anos, uma pessoa não tem como sair dali. Claro. O projeto da quarta, só se o pai e a mãe tiver. Assim, eu, particularmente, não tenho. Meu projeto agora é expansão. Para outros bairros. Outras cidades. Eu ainda estou vendo, estou fazendo estudo, estou totalmente para lá, não. Que já tem 3 lá, já deve dar mais ou menos mais de 4.000 metros quadrados de restaurante. Sim. Aí, então, só se eles quiserem, né? Eu não. Entendi. Então, a expansão são outros projetos. Então, você enveredou para esse movimento, né? Caminhou para essa linha, inclusive, de abrir os seus próprios restaurantes. Você estava contando um pouco desse movimento inicial, principalmente de vocês. E aí, qual foi, dentro dessa caminhada, né? E aí, hoje você já tem os seus próprios restaurantes, já está há muito tempo dentro desse segmento. Qual é o grande erro que o dono de restaurante comete, que você se viu cometendo lá atrás, e que você hoje, quando você conversa às vezes com outro dono de restaurante, você diz: "Ih, está fazendo a mesma coisa que eu fiz um tempo atrás"? O maior erro é não controlar o estoque, né? Eu fico impaciente, exatamente, não ter o custo, não saber o valor de venda, não ter a ficha técnica. Esse é o ponto que eu tenho mais medo, que é exatamente o reflexo daquela primeira empresa que eu tinha. Eu não tinha um controle dela.
Sim. Eu sabia, assim, eu comprei, vamos dizer, por R$10. Aí então, não, vou botar aqui R$2, eu tenho aqui 20% de lucro, tá bom. E aí eu botava e fazia só isso. E na realidade, quando ia puxar todos os custos, fixo, variado, e via tudo... Era para ter vendido pelo menos por 25, né? Aí foi aí que eu errei. Então, isso aí me trouxe um trauma e um cuidado maior. Então, quando a gente chega, quando eu vou fazer um prato, tem um maior cuidado para ver o custo, para saber quanto realmente, a ficha técnica, quanto realmente aquele prato vale, para mim precificar ele de acordo com o que eu acho que é o valor correto. Para te dar uma noção geral, hoje você já domina essa precificação com mais habilidade, né? Uma vez estabelecido o custo daquele prato, tá certo? E você estabelecendo ali uma margem, tá? Entre o custo do prato e o preço final, isso daí dá uma variação de mais ou menos quantos por cento hoje, Ordemar? Assim, pro dono de restaurante, pro cara que, por exemplo, rapaz, eu nunca parei. Só para ele ter uma noção, eu queria que o cara que está do outro lado, que hoje ele não faz esse estudo, ele tem uma noção do quanto que ele está fazendo de errado o trabalho dele lá. Quanto é que varia isso daí? Assim, dentro do ramo gastronômico, né, por exemplo, a nossa essência é trabalhar com giro. Então, a gente tenta diminuir o máximo o nosso lucro na margem de segurança que a gente acha. Sim. E tanto a casa da gente é muito lotada, mas ganha com outras coisas também, né? Ganha com bebida. Exatamente, mas bebida, aí que tá. A cerveja praticamente a gente empata. Sim. Entendeu? Porque eu chamo boi de piranha. É o boi de piranha. É isso que a gente faz. Bota o boi de piranha e a comida a gente ganha um pouco, mas tem vários pratos, os que vendem mais que a gente praticamente 100%, mais ou menos, no máximo. De 60% a 100%. Esse é uns pratos de promoções que a gente trabalha, né? Que o correto, muita gente bota 3 vezes, né? Sim. Alguns restaurantes colocam 3 vezes, mas a nossa essência é vender barato. Então, quanto mais eu vendo, mais para baixo eu coloco a minha margem de lucro. Você vai ter muitas variáveis, né? Que é a capacidade do restaurante, né? Quantas mesas você consegue atender por noite. Você vai ter Exatamente. muita coisa para poder construir estrategicamente. Quanto tempo o cliente é para ficar numa mesa. A gente faz todo esse cálculo. Mas a nossa essência é vender é bom e barato. A gente tenta vender o mais barato possível. É tanto que o pessoal às vezes fica assustado no preço da maminha, um preço de uma carne do sol, de uma cerveja, porque a gente trabalha com a margem bem curtinha, no giro. E isso tem muito a ver com o posicionamento que você quer dar para o seu restaurante, né? Se você é um restaurante premium, você não vai precificar dessa forma. Vocês têm um posicionamento como você mesmo falou. Essa é a nossa essência, né? Sim. Vender barato e para grande quantidade de gente, né? É tanto que eu tenho um gerente que ele falou assim, rapaz, eu trabalhei no La Mole, ele tinha 10%, ele tinha 60% do teu movimento. E às vezes eu podia olhar os faturamentos dele, era maior do que o seu, porque assim, aí vamos tentar aumentar um pouquinho. Eu disse, não, se eu fizer isso, eu saio da essência do Ordonez. A essência do Ordonez é vender bom e barato. A gente tem que vender barato e continuar essa multidão. Num dia que eu tentar ser parecido com outros restaurantes que tem um preço mais elevado, eu perco a essência e eu quebro. Então tem que se manter até o final. Esse é o estilo Ordonez. Eu posso abrir outra marca e aí sim eu posso fazer outro posicionamento. Mas esse nosso posicionamento é esse. Bom e barato. Sempre que a gente puder vender o máximo mais barato possível, a gente está se posicionando. Perfeito. É engraçado você falar isso, porque desde que a 2P Treinamentos nasceu, a empresa de treinamento corporativo, a gente teve muito esse olhar do posicionamento. Por exemplo, a gente tem alguns outros concorrentes nossos que eles entregam uma solução mais massificada. Para um monte de gente do mesmo jeito ali, aí diz que aquele negócio ali funciona para todo tipo de negócio. A gente não acredita nessa linha, né? O nosso modelo de trabalho ele é uma proposta mais de boutique.
Como assim de boutique? Eu vou lá no teu negócio, eu entendo o teu jeito de operar, o teu posicionamento, tua estrutura. E se eu vou construir uma forma de você vender para o seu negócio, eu vou te entregar um movimento personalizado, um playbook específico, argumentação, dentro da tua estratégia, dentro do tipo de cliente que você atende. É diferente de eu chegar e dizer, ó, tá aqui, ó, o método é esse daqui, ó, adapta aí para o teu negócio. Então, ter essa clareza de... e é muito bacana quando você diz assim, rapaz, eu tenho claro qual é o nosso posicionamento, é o bom e barato. Se eu for mudar isso daqui, eu vou criar uma outra marca para fazer uma outra coisa, porque eu não perco a essência. Porque senão você confunde a cabeça do cliente do outro lado, né? Se esse bicho era barato, aí, assim, aí você não sabe por que o teu cliente abandona, ou então que ele começa a falar mal de ti nas redes sociais. Aqui, ó, já prestou, né? Aqui já foi, assim. Agora é caro, ninguém consegue mais consumir. Então o restaurante pega o público que tem um poder aquisitivo menor e o mais alto. Eu tenho meu cardápio é tanto hoje que, inclusive, alguns gastando critica que o meu cardápio é bastante espesso, né? Um cardápio grande. Sim. Mas esse cardápio grande, o propósito é esse. Eu atendo o pessoal que não tem um poder aquisitivo. Eu tenho um produto mais popular ali, mais... E o popular e o mais sofisticado. E quem quiser ter, que realmente eu vou chegar, quero gastar R$1.000, você vai gastar R$1.000. Eu quero chegar, quero gastar R$100 ou R$50, eu tenho um prato para você, entendeu? Perfeito. Então, eu atendo todo mundo. Mas o nosso essência é o bom e barato. Sempre, se o que eu puder puxar do meu preço, né, o que eu puder diminuir minha margem de lucro, eu faço. Claro, com a nossa segurança, né? A gente tem que pagar nossos custos, tudo. A gente faz todo o acompanhamento, todo mês, faz o fechamento da empresa, fica acompanhando. Se tem algum erro, vamos tentar corrigir. Tem toda essa parte por trás da parte de gestão. Perfeito. Se a gente for pensar hamburgueria, vocês abriram agora uma outra frente, né? Agora não, já tem um tempo. Tem uns 8 anos. A hamburgueria mudou de nome agora recentemente, né? E aí a gente tem diversas possibilidades dentro desse universo gastronômico. Inclusive teve uma alta de hamburguerias aqui em Fortaleza que poucas sobreviveram, né? Fortaleza, eu costumo dizer que na área gastronômica é cheio de modinha, né? E das modinhas tem o pessoal que embarca ali, os aventureiros, e muita gente fica pelo caminho. No meio de um mar de hamburguerias, por que uma hamburgueria, né? Qual foi por que vocês enveredaram para essa opção e não para outros tipos de prato, como você já tinha a experiência, né? Dentro dos pratos de frutos do mar, por exemplo, né? Como foi que foi tomada essa decisão por esse caminho? Né? Não, na verdade, antes de eu ir para os restaurantes, eu começar a abrir restaurante, eu pensei assim, não, eu quero empreender, eu consegui juntar um capitalzinho, então eu quero empreender. Aí eu passei na época dos Uber, né? Eu comecei a comprar Uber. Uber. Aí quando eu vi que era muito prejuízo, eu vendi os carros tudinho. Então, agora vamos montar uma hamburgueria. Aí vamos fazer o quê? Aí comecei a ver uma hamburgueria. E aí eu montei uma hamburgueria. Quando montei essa hamburgueria, deu super legal, um movimento muito bom. A primeira foi aquela da Jovita? Da Jovita. Eu moro no bairro de Fátima, né? Frequentei muito a da Jovita Feitosa, né? É da que a gente normalmente mais vai também. Pronto, aí a gente abriu da Jovita, aí abriu lá da Vajota. Aí era eu e minha irmã, né? Aí não, eu vou querer começar a andar só. Vou abrir minhas casas só, quero ver minhas coisas só. Aí ela ficou com a Vajota e eu fiquei com a Jovita. Aí coloquei o nome Ordons, né? Tirei o nome do nome Ordões. Sanduíche Shop. Sanduíche Shop. Aí coloquei Ordons, que é Ordon Mar, e criei uma marca para mim, né? Que eu penso futuramente,
vou dar uma estudada, vou ver como é que vai ficar. E futuramente expansão, que a hamburgueria é mais fácil abrir, né? Sim. O capital é menor, Uhum. o movimento é mais rápido. Aí eu disse, não, vou deixar aqui, dei um nome, vou me organizar, saber se realmente vai dar legal. E se dando legal, aí eu começo a expandir. Perfeito. Aí depois que eu abri a hamburgueria, aí abri o restaurante vizinho. Aí fez uma junção muito bacana, que é a hamburgueria e o restaurante vizinho, um vizinho o outro. Que eu consigo atender. Quem está sentado na hamburgueria diz, não, eu quero comer comida do restaurante. Quem Aí, quer o lanche tem o lanche. Quem quer aí o garçom hoje atende com 2 cardápios. Ele atende o cardápio do restaurante e o cardápio da hamburgueria, mas separado. Aí na hora de pedir a conta, vai 2 contas. Como se fosse uma praça de alimentação de um shopping. Sim. Aí você tá ali, não, eu quero comer desse restaurante. Aí o cara atrás, eu quero comer desse outro aqui. Não tem problema. Não tem problema. Resolve. Fiz isso, deu super certo, foi bacana. É tanto que eu tô A proposta que vai para o Gigamol, é essa também. Porque eu vi que o movimento é bacana, o pessoal senta às vezes num restaurante, não, mas o cara comer só hambúrguer. Aí o garçom vai, pega lá na hamburgueria e serve. E isso, na realidade, traz uma visão muito, muito importante sobre a questão de perceber o comportamento do cliente e entender e pensar com a cabeça do cara que está lá do outro lado. Né? Nem todo dia você quer, por exemplo, sentar para jantar uma comida de panela, nem todo dia você quer comer lanche. Né? Você tá querendo algo. E muitas vezes você está com seus filhos. Você quer comer uma coisa, os seus filhos querem comer outra, né? E você consegue diversificar ali e ter todas as opções que muitas vezes... Às vezes fica uma mesa dos pais num restaurante e uma mesa dos filhos na hamburgueria. Fica 2 mesas. É porque, não, os filhos, não, eu quero ficar aqui, que aí tem um negócio diferente para bater no Instagram, aí eles vão lá para a hamburgueria. Aí faz o aniversário dele lá e o pai fica no restaurante. Entendeu? Fica como se fosse dois ambientes totalmente separados, cardápio diferente, tudo diferente, mas ficou uma pegada que eu gostei e estou replicando. Já traz um insight para você aí. Será que você está percebendo o comportamento do seu cliente, pensando com a cabeça, né, do pai, dos filhos, entender de atender essas gerações? Né? Esse trocadilho do entender e atender é uma das coisas que a gente leva muito, inclusive, para os nossos clientes, né? Que para eu atender bem, eu preciso entender de gente, preciso entender das pessoas, perceber esse pessoal. Por isso que eu achei, assim, foi um detalhe muito inteligente do meu pai, que ele não abre mão de estar no meio do salão. Se tu for chegar, papai vai estar lá no pioneiro, lá, primeiro, está no meio do salão. E conversando com os clientes, escutando os clientes. Esse movimento que ele faz é um movimento tão inteligente, que tem muita teorias, né? Assim, que eu vou até dar quando eu vou ler alguns livros e fala que a empresa tem que funcionar realmente sem o dono estar dentro, né? Não precisa você estar socado lá dentro, não. Mas esse movimento que o papai faz, que também eu faço dentro do salão, conversando com o cliente, conversando com outro, ali você sente o termômetro do restaurante. Lá você vai achar todos os seus defeitos, você vai sentir o gosto do cliente, você vai saber, vai ter toda aquela movimentação, aquela pegada que ele fez, que eu faço também. Você vai para o Joca, eu estou lá no Joca, andando no salão, conversando com um cliente, conversando com outro. Isso ali é um termômetro e um jeito de corrigir nossos erros. Que eu falo para o meu gerente, olha, ame crítica de cliente. Quando o cliente lhe criticar, você criticar o restaurante, algum erro, ame. Baixa as orelhas e escute tudo que ele tem para lhe dizer, né? Na hora que o cliente lhe chamar e elogiar, aí você já fica por longe, porque ali só serve para aumentar seu ego. O que vai fazer você crescer é as críticas. Fique lá dentro escutando, deixa ele brigar, você vai olhar todos os pontos, vamos tentar corrigir aqueles nossos erros. Então, esse movimento de dentro do restaurante, andando e escutando clientes, ali para mim é muito importante. Eu sempre falo para o gerente, para ele estar fazendo o mesmo movimento, eu faço o mesmo movimento, a minha esposa faz, que ela fica na Jovita, ela faz o mesmo movimento, que a gente está lá vendo o que está acontecendo. Se você queria o segredo do porquê que dá certo, tá aqui, ó, tá vendo? Humildade. Você ter a humildade de escutar o teu cliente, reconhecer os teus erros e não querer estar certo, né? Eu vejo, às vezes você vai em restaurante, você faz uma crítica, uma reclamação, o cara quer brigar com você, quer ter a razão, ele briga para ter a razão, né? Em cima da argumentação do cliente. Então,
Então você aprender com os erros e muitas vezes com uma sugestão, uma crítica que o que esse cara está trazendo para você, às vezes você faz uma adaptação de cardápio, uma adaptação de horário, de atendimento, do que quer que seja, que você consegue, né, ajustar e dar um retorno positivo para aquele cara. E esse movimento é tão importante, como a gente está todo dia no restaurante, você vai passar por uma parede riscada e você não vai conseguir enxergar. Por quê? Porque você está todo dia aquele mesmo movimento passando e você não consegue ver. O cliente, como vem a primeira vez, ele senta, olha, eu estou falando um exemplo de uma parede riscada. Aí você passa todo dia, você não vai conseguir enxergar, porque você está todo dia naquele movimento. Perfeito. Um cliente que vem de fora, sentou, olhou a parede, a parede está riscada, que ele vai conseguir enxergar o que você não consegue. Porque você já normalizou aquilo dali, né? Pois é, porque você já está acostumado. Então, as críticas dos meus clientes, para mim, é tudo. Esse é o segredo da gente estar sempre corrigindo. É o que ele vai falando, a gente vai corrigindo, vai acochando os parafusos, vai acochando e a gente vai conseguindo ter um crescimento corrigindo nossos erros. Sensacional. Se você chegou aqui agora e você não assistiu tudo que a gente conversou até aqui, volta e assiste. Eu garanto a você que você não vai se arrepender dos insights que o Aldomar trouxe. E se você está com a gente desde o início, esse episódio está fazendo sentido, já curte esse episódio aqui e compartilha com outros empreendedores e empresários que você acredita que precisam desse conteúdo. Você vai estar nos ajudando a entregar um conteúdo de qualidade para ainda mais pessoas. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, fica com a gente aí, que ainda tem muito conteúdo bacana. E, Aldomar, você trouxe aí um exemplo de uma situação, de uma observação que você faz aí de uma prática do seu pai. Se a gente for pegar aí, são 31 anos e muitas lições, mas qual foi a lição mais importante que você aprendeu com seu pai? Então você fala de questão de gestão ou questão de... Não, aí fica à vontade. Qual a lição mais importante que o seu Ordones aí deixou pro Aldomar? Ele... Mas fica à vontade. Se quiser trazer do pessoal, do profissional, aí tá contigo. Não, eu vou falar assim, não, do pessoal e do profissional. Eu gosto muito de filosofia. Eu sou muito adepto do estoicismo. E uma das coisas que o papai me ensina é isso. Se você não consegue mudar uma situação, então você fique tranquilo e continue sua vida. Entendeu? Deixa ele lá no cantinho dele, continue, vá rezando e vá embora. Agora, tem muita gente que, se você está ali e não consegue modificar e fica com aquela preocupação, sofrendo, remoendo, se maltrata, a pessoa não dorme direito. Então, é esse pensamento que ele me ensinou, que eu também peguei no estoicismo e que eu trago para a minha vida, né? Só vou me preocupar com o que eu consigo modificar. O que eu não conseguir, eu vou embora, deixo ali. Tem muito a ver com onde você coloca seu foco, né? Exatamente. Onde você vai colocar o seu foco ali, as coisas vão funcionar. Se tu só coloca o teu foco em preocupação, pode ficar tranquilo, né? A preocupação ali vai ganhar espaço cada vez maior ali na sua vida. Quando a gente pensa em gente, tá? O Aldomar, você falou aí de um volume, trazer de volta aí uma pauta que a gente conversou lá no início, que é a questão do volume de pessoas. E quando você traz para dentro de um restaurante, a gente tem várias funções, um universo aí de profissões bem vasto aí, né? Tem o gerente, o garçom, o cumim, né? O pessoal de cozinha e tudo mais. Uhum. Como é que está dentro do setor de vocês hoje essa questão de mão de obra, de gente para trabalhar nos restaurantes? Vocês estão conseguindo isso? Tem dificuldade? Não tem? Como é que vocês hoje estão olhando esse movimento, que alguns setores estão reclamando dessa escassez de mão de obra? Como é que está isso hoje lá dentro dos restaurantes de vocês? Não, escassez demais. A gente tem um problema muito grande de mão de obra. Eu fiz um projeto dentro da loja, é o seguinte, de premiar quem não falte. Vou premiar para você fazer seu trabalho. Eles ganham os salários dele e eu fiz... Quem tem zero falta, fez o trabalho que a gente tem a nutricionista, tem o meu chefe executivo, então eles fazem uma planilha do que eles têm que ser feito. E aí eles vão ticando e sem faltar,
Aí eles ganham uma premiaçãozinha semanal. Aí eu dou uma premiação em dinheiro para eles poder fazer o trabalho deles. Está sendo assim, Entendi. entendeu? Para poder realmente a gente conseguir, com os que estão lá, continuar permanecendo e sem faltar, porque assim eu fico triste, né? Assim, porque na minha época, né, eu, por exemplo, eu estava lá dentro trabalhando, não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair com vontade. É porque assim, o que eu vejo, eu tinha um sonho, tanto que eu falo assim, eu tenho um sonho e esse sonho eu vou correr atrás. Então, quando eu tenho um sonho, eu tenho um canto para ir, eu vou correr atrás até o final. E assim, eu juntei uma vez vários meninos, né, aí comecei a perguntar você tem um sonho, aí só uns 2 ou 3 tinham sonho, um monte de gente. Eu disse, rapaz, meu Deus do céu, que diabo vocês não têm um sonho? Qual o propósito da vida de vocês? Vocês estão fazendo o quê? Aí muitos deles dizem assim, não, a gente está vivendo hoje, está aqui, a gente está ganhando dinheiro. Muitos deles têm um pensamento desse tipo. Sim. Então isso me deixa muito triste, porque eles estão vendo hoje. Estão sempre vendo hoje. Eu não consigo viver o hoje. Meu pensamento é daqui a 2, 3 anos. Eu estou vivendo lá na frente. Eu nunca olho para o passado só para corrigir meus erros. Quando eu corrigir o erro, vou embora. Eu não olho para o passado, só olho para frente. E eles não conseguem ter esse pensamento, muitos deles, né? Então, eu acho assim, com falta de sonho, com falta de ter vontade de crescer, faz com que esse pessoal, acho que não vai buscar emprego, não vai buscar um sonho, não vai buscar um crescimento. A gente vai ter a nossa imersão dias 15 e 16 de maio. Né? E lá, o que a gente vai entregar, vai apresentar, é a metodologia que a gente acredita de formação de vendedores e de gestores comerciais. Dentro dessa metodologia, a gente tem 5 pilares, Ordomar. Mentalidade, comportamento, técnica, processo e tecnologia. Então, vamos entender. A primeira coisa é a mentalidade, e a mentalidade é o que nos dá direção, que é isso que você está falando. Se eu não construo, e aí uma das coisas que a gente vê muito, onde é que está o pecado de muitos gestores? Isso daí que você está falando é uma das coisas que a gente observa na imensa maioria das empresas, e muito desses jovens, por conta dessa questão, rede social, imediatismo muito forte. Então, isso daí está claro. E o que é papel nosso? É papel nosso enquanto gestor, e o próprio gestor precisa ter isso muito claro. Ele precisa construir essa mentalidade de visão de longo prazo. E às vezes é perguntar para esse cara, como você mesmo fez. Né? É perguntar. E se não tem, ajudar a desenvolver. Qual é o sonho? É construir esse sonho. Na hora que eu construo esse sonho, e que esse sonho ele precisa ter, né, um olhar de longo, médio e curto prazo. Quando eu construo isso, por exemplo, imagina que tu tem lá um garçom. E esse garçom, ele ganha lá as gorjetas dele, né? Ele ganha tudo aquilo e todo o movimento que ele tem lá de trabalho. E eu pergunto, cara, se tu não faltar e tu ganhar X gorjetas e tanto, se tu trabalhar mais, tu atender mais mesas, tu aumentar o ticket das mesas, né? E as contas forem maiores, tu vai ganhar uma gorjeta mais gorda. Beleza? Beleza, jóia. Se em vez de tu atender tantas mesas, tu atender mais 10 e tu ganhar nas contas, em vez de conta de 400, tu ter conta de 600 e 700, quanto é que vai aumentar? Vai aumentar tanto. Ok. Multiplica isso daí vezes 7 dias, vezes 30 dias e multiplica isso vezes 6 meses ou vezes 1 ano. Isso vai dar quanto de faturamento? Tanto. Talvez ele nunca tenha parado para fazer essa conta. E quando ele olha essa conta, ele joga para 1 ano, ele talvez nunca tenha enxergado isso. Aí vamos imaginar que tenha dado lá, sei lá, 10 mil reais. Se hoje tu ganhasse 10 mil reais a mais, o que é que tu faria com esse dinheiro daqui a 1 ano? Que experiência... O que tu poderia comprar, o que tu poderia oferecer para tua família, o que tu poderia fazer de diferente. Só que esse cara nunca fez isso. Quando você constrói isso, dá uma visão de longo prazo, constrói com ele esse sonho, aí atender melhor a mesa para de ser uma obrigação e passa a ser uma construção do seu resultado pessoal, do sonho que você disse para mim que tinha.
Então, quando eu vou entregar uma metodologia, a primeira coisa que eu faço é construir esse sonho. Porque na hora que eu construo isso, esse cara ele vai vincular o resultado da empresa a um sonho pessoal dele. Então, é isso que a gente faz, é mentalidade. Tem isso? Tem. Qual é o próximo passo? Comportamento. O que eu preciso fazer de forma consistente, todos os dias, para alcançar aquilo dali? E aí a gente vai trazer, né, a disciplina, a constância e a gente fazer o que é necessário. Só que não adianta eu fazer isso sem fazer as coisas do jeito certo. Para tudo na vida tem uma técnica, não tem? Tem. Para atender bem no restaurante tem uma técnica, com toda certeza. Tem um movimento para a gente fazer a hora certa de você oferecer. Você não vai chegar no cara e oferecer um sorvete para ele no começo do atendimento, né? Não. Mas no final, eu não posso chegar com a conta para esse cara sem ter oferecido para ele um cafezinho, uma água ou uma sobremesa. Então, existe uma técnica, existe um passo a passo, que é a coisa do processo. Tudo tem a sua hora certa para acontecer. Se você pegar, tudo tem um caminho certo, só que eu não posso te apresentar a técnica sem construir a mentalidade, sem construir um comportamento. É por isso que lá nos 2 dias da nossa imersão a gente vai passar pelos 5 pilares e são 20 horas para a gente fazer esse trabalho. E nas nossas entregas para os clientes da mesma forma. Você que está aí do outro lado, você enfrenta às vezes um desafio com a tua equipe porque tu não está adotando esse movimento. Desenvolver a mentalidade do teu time, desenvolver a técnica, desenvolver os comportamentos e ter um processo claro. Né? Como você falou, um restaurante tem uma ficha técnica, tem todo um movimento. Para elaborar um prato, tem todo um passo a passo que a cozinha precisa seguir, não é verdade? Uhum. Então, esse movimento, ele precisa acontecer. E esse desafio que você está falando de gente, ele não é exclusividade sua, não. Eu estava conversando com o Wilson, da PWR Gestão, e ele fala exatamente sobre isso. Eles atendem mais de 240 empresas, e ele disse, Lucas, é nacional. Né? A gente vê isso, mas os caras não querem, né? Investir, construir cultura e fazer esse desenvolvimento de pessoas. Exatamente isso que você falou. Hoje eu consegui mapear isso aí e aí eu gosto muito de investir em pessoas, certo? Hoje tem um gerente na Vajota e tem um gerente na Jovita. Por exemplo, vou dar um exemplo do gerente na Jovita. O gerente na Jovita começou faxineiro, lavando prata, depois foi varrer o chão, depois foi para a churrasqueira, depois foi para o setor financeiro, o RH, quer dizer que ele trilhou isso aí todinho e hoje se tornou gerente. Ele sonhou, ele fez tudo que você falou, né? Excelente. Teve um propósito. Então, pensando nisso aí, eu vi assim, rapaz, eu gosto muito de investir em pessoas, gosto muito de dar oportunidade e de mudar a vida da pessoa. Eu disse, eu estou crescendo, a empresa está crescendo, então pegue na minha mão que nós vamos junto. Mas, aí sim. Mas o gerente lá, ele está como gerente hoje, mas aí eu podia muito bem pegar uma pessoa de fora, já formada, que vamos dizer que venha de um restaurante grande, aí isso aí eu vou botar lá dentro, já vem de fora. Não, mas eu prefiro trazer esse de baixo. Aí ele chegou agora como gerente, aí chegou a hora de eu entrar com treinamento, dele começar a ter outra visão de gestão. Aí é isso que eu estou fazendo. Hoje a gente contratou uma psicóloga, já está com um gestor para mapear todos as falhas, que eu falo assim, falhas, os que precisa realmente ser corrigida, para a gente começar a injetar neles e eles começar a abrir o horizonte e eles veem como é que tem que fazer uma gestão, né? Perfeito, perfeito. Domar, você já teve operação de prejuízo com casa cheia? Rapaz, não. Porque no começo você... Foi na outra empresa que você teve o problema de... Estou falando de restaurante. Restaurante. Não, restaurante não. Foi na indústria de linguiça. Foi na indústria de linguiça, porque realmente eu não sabia calcular o meu preço, não sabia de nada. Aí quando eu vi, quando eu fui, já era tarde demais. Muito bom. Hoje, dos bairros que vocês atendem lá nos restaurantes, tem bairro de cliente melhor e pior? Não tem?
Ou tem cliente mais exigente, mais difícil? Como é que vocês veem isso daí dentro dos restaurantes de vocês? Não tem. Para mim não tem cliente difícil, não. Eu vejo todo cliente quando ele entra, dentro do meu restaurante, eu vejo como se fosse um convidado. Então, para mim, todos os clientes, para mim, são como se fosse o único. Então, não tem assim um cliente melhor, um cliente maior, não tem assim. Para mim a gente não tem um. Na Vajota tem uns clientes especiais. Todo restaurante, na Vajota tem, no Joque tem, na Jovita tem. Então tem cliente especial em todo canto, né? Joia. E hoje vocês têm aqueles clientes de cadeira cativa, que frequenta, tem a mesa reservada. Como é que ou a gente precisa tratar cliente especial de forma especial mesmo? Qual é a opinião do Ordomar sobre isso? Não, eu falo assim, clientes especiais, que são clientes que estão indo sempre no restaurante, a gente já sabe qual é o prato que ele gosta, a bebida que ele gosta, o jeito que ele gosta que sirva, o copo que ele gosta de receber a bebida dele. Então eu falo que aquele cliente especial é um cliente que já se tornou da casa e a gente já sabe, ele só vai sentar, o garçom já sabe tudo que ele vai pedir, não precisa ele vai abrir mais nem a boca, já vai botando tudo lá e ele já sabe o ponto da carne dele, já sabe tudo. Então aí eu falo assim, esses clientes especiais que são os clientes que estão indo mais vezes, e a gente já conhece pelo nome, ele já conhece os garçons pelo nome, então virou como se fosse a extensão realmente da casa dele. Ele tá chegando, senta no sofá, aí a menina que trabalha para ele já sabe tudo, aí é uma extensão. Qual foi a história mais curiosa que já aconteceu nos restaurantes? Mais curiosa, mais engraçada? Rapaz, dá para formar um livro mais grosso que a Bíblia, viu? Dá para formar um bocado, que tem muita coisa. Teve uma que tinha um senhor, acho que acho que ele tinha uns 100 anos, velho, bem velho mesmo. Aí tava com uma menina bem novinha. A menina botava a comida na boca dele e caiu o arroz pelo canto aqui da boca, que ele não tinha dente direito. E essa menina beijando, era a namorada dele, né? Bem novinha. Aí ele terminou de jantar, saiu. Aí, 2 horas depois, chega o senhor de novo, só que vinha com a velhinha dele, e a velhinha dele vinha segurando na orelha dele. Puxando para dentro do restaurante, entrou dentro do restaurante. Quem foi que atendeu esse caba safado aqui? E arrastando ele pela orelha. Isso no restaurante lotado. Aí ele, né? Aí o velho, foi aquele ali. Aí o garçom, não fui eu. Ele tava com alguma mulher, tava. Esse caba safado chegou lá, tava com alguma mulher. Aí o garçom com medo já viu que... Aí ele disse, não tava não, senhora. Ele sentou sozinho, ele, não ele disse. Aí a senhora olhou para ele, você tá mentindo, vai. Tá, a mão na cara do coitado do velho. E saiu levando ele, foi-se embora. Isso aí foi uma das coisas que eu nunca esqueci. Faz tempo, acho que isso aí tem. E a pergunta que não quer calar, voltou no restaurante ele? Eu nunca mais vi, não. Depois, acho que foi a vergonha, depois de um tapa daquele na cara. Acho que tem uns 20 anos, faz muito tempo. Nunca mais vi aquelas. Mas tem muitas coisas, tem muita coisa que a gente só acredita mesmo que dentro do restaurante. Porque o restaurante é o seguinte: você quebrou, vai para onde? Desopilar. Restaurante. Você ganhou na lota, é para onde? Vamos comemorar no restaurante. Tudo que faz parte da sua vida, você vai para um restaurante, fina num restaurante. Comemorar, ou decepção, ou tirar a mágoa, levar um chifre, tudo, vai para dentro do restaurante. Então você pega gente de todo jeito. É isso que eu falo para meus meninos. Eu falo para meus meninos, são os meus funcionários. Nós estamos aqui para servir, mas aquele ali a gente nem sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa. Às vezes chega cliente difícil, que a gente bota a picanha, a melhor picanha que tem, ele olha para a picanha assim, não gostei, pode mandar voltar. Aí eu falo que volte, vamos mandar, só quer que faça outra, a gente faz outra, leva 1, 2, 3 vezes, mas a gente começa a entender que assim, tem que existir um pouco de psicologia também, que a gente começa a entender que o problema não está sendo a casa, o problema está sendo a pessoa. Então tudo que ele está vendo está botando com dificuldade. Ou então tem um casal estão brigando, aí tudo que se bota na mesa, ele acha ruim ou ela acha ruim, porque já está num atrito grande. Então tem que existir todo
texto para você conseguir agradar aquele cliente. Então, geralmente, quando o garçom não consegue, ele já chama o maître. O time hoje é preparado para essas situações, Sim. ou situações de crise, crítica, de reclamação, para lidar com esses conflitos com os clientes? Sim, quando está tendo esses conflitos, já chama o maître para o maître tentar já também ajudar, que o maître já é mais bem preparado, o maître vai tentando contornar, ajeitar, troca uma coisa, faz outra. Aí, se o maître não consegue, já tem um gerente que está mais preparado ainda, ele chega junto também, fica tentando servir a pessoa do melhor possível para tentar acalmar a pessoa. Eu vivo falando, a gente não combate fogo com fogo, você tem que combater fogo com álcool ou com água. Ele está lá reclamando, brigando com a você chega bem calminha, vai totalmente ao contrário, até a pessoa ir baixando. Aí quando a pessoa acalma, aí você consegue fazer o serviço. Gerenciar a emoção nesse momento. Exatamente. É o principal. Né? Quando geralmente vem alguns mais agressivos, quando realmente quando alguns clientes são agressivos, aí o garçom não aguenta, o garçom sai de coisa, não aguenta atender ele. Aí já entra um maître e o maître já puxa outro garçom para tentar fazer toda essa articulação para não deixar perder o controle. Porque às vezes, como eu falei, tem gente que está com cabeça muito cheia, teve algum problema muito pesado e está lá dentro e às vezes solta em cima, às vezes até sem sentir, solta em cima do garçom. Aí às vezes afeta até o garçom, aí na mesma hora a gente tira o garçom, já coloca o outro, já vem um maître já para tentar contornar, para acalmar aquilo ali e nem também afetar o meu colaborador, porque eu considero todos os meus colaboradores como se fosse meu filho. Você quer ver, eu prefiro que você chegue lá, me dê um murro na cara que dê um murro na cara de um colaborador. É mesmo que está me maltratando, é mesmo que você está batendo num filho meu. Todos eles eu vejo como isso. Eu chego lá, tanto que eu falo, são os meus meninos, eu tenho um carinho danado por eles, né? Então, eu prefiro 10 mil vezes. Cheguei lá, taca a mão na minha cara, mas não taca, não deixa. Quando não taca, já fica pesado para mim, entendeu? Então, a gente tem todo o trabalho para contornar e não acontecer nenhum tipo de coisas. Perfeito. Muito bom, cara. Muito bom. Aí a gente entende por que cresce, né? Quem cuida de gente, o nome da empresa é 2P Treinamento, de pessoas primeiro. Então, a gente acredita que primeiro a gente desenvolve as pessoas, que as pessoas é que desenvolvem os negócios. Então, quando você traz esse tipo de raciocínio, a gente entende por que a empresa cresce, porque cuida de gente, né? Ordomar, me fala uma coisa. Vocês são conhecidos durante muito tempo, né, pelas transmissões de jogos, né? Muitos jogos foram transmitidos durante muito tempo lá. Não sei como é que está hoje lá, se ainda transmite, se parou de transmitir, mas futebol em restaurante. E aí, é lucro ou prejuízo? O pai é complicado. O pai é apaixonado por futebol. Sim. Eu não sei se é porque eu praticamente, minha casa é dentro do restaurante e na hora que faz o gol, que os clientes levantam, bate na mesa, eu fico perturbado. Ai, meu Deus, vai dar uma briga, vai dar uma confusão. Eu acabei criando um trauma de futebol. Não consigo. Eu e minha esposa, tem algum time? Tá, pai, não fala em time, não, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. É mesmo. Criei um trauma de futebol. Mas, assim, é um medo na hora de um jogo, o pessoal fica muito eufórico, gritando, batendo em mesa, aquele negócio todo. Aí, eu praticamente eu não gosto muito, né? E quando realmente o jogo depende do ponto. Prejuízo, se você colocar, por exemplo, na loja da Vajota, a gente tem um fluxo de cliente muito grande na hora do almoço. Vamos dizer um exemplo. Aí o jogo é na hora do almoço. Aí você vai pegar o quê? Um público de jogo. Aí aqueles clientes que vêm almoçar, chega lá e tá aquela bagunça, o pessoal gritando, tudo, aquele pessoal vai embora. Aí fica só o jogo. Então você muda aquele público. Agora você tem um jogo no horário mais calmo, vazio, aí sim, aí complementa o dia. Mas sim, quando... Um jogo 4 horas da tarde, 5 horas, 5 horas ali, que é um horário quando de você fluxo. pega um jogo 9 horas da noite, 9 horas que é no meio do movimento, que o movimento de janta já tá bom, aí se você coloca um jogo, aí você já pega um público de jogo, que o público de jogo eles consomem, mas não consome como uma pessoa vai para sentar, jantar, é diferente, é mais petisco e olhando para televisão e bebendo, né? Sim. É um público mais de bebida. E como a tua precificação na bebida já não é uma coisa direcionada para o lucro, né? Já não ganho, aí é aquele negócio. Como eu falei para você, ele é um complemento, então você tem que saber jogar
para dar certo, entendeu? O pai gosta muito, né? Ele bota muito. Eu já fico ali no jogo, quando eu tinha um cliente, eu queria assistir esse jogo, aí eu coloco. Né? Às vezes a casa está mais calma, sim, já está rodando, no meio do movimento ele pede, eu não, pai, bote o jogo. Então, quando eu vejo que assim, é um ou dois, aí a gente coloca. Quando vê aquela multidão, aí a gente já tenta dar uma olhada, como é que isso vai valer a pena, se é aquele movimento, eu faço todo aquele movimento para saber se dá certo. Ou então, por exemplo... Então, o conselho para o cara que está abrindo um restaurante, bota jogo ou não bota jogo? Rapaz, bota, pode botar. Bota jogo. Pode botar, puxa um movimentozinho. Mas como eu te falei, tem que saber movimentar, né? Claro. Fazer o jogo da peçazinha para ganhar dinheiro. Muito bom. Odmar, a gente está caminhando para a reta final do nosso episódio. Sempre na reta final a gente faz umas rapidinhas, que é o pai bola, né? O Carneiro do Ordôñez é conhecido por carneiro, mas e o Ordomar? Prefere carneiro ou carne de gado? Rapaz, por mim eu comia todo dia carneiro. Eu sou apaixonado por carneiro. O meu hobby é cozinhar, né? Mas sempre cozinho carneiro. Toda semana, 2 ou 3 vezes eu estou comendo carneiro. Muito bom. E hoje, crescimento, do Ceará para fora do Ceará? Rapaz, como eu falei, eu tenho um sonho, né? Para fora do Ceará agora. Muito, muito bem. E uma pessoa que você admira e que te inspira todos os dias? Uma pessoa que me admira e que me inspira todos os dias... Rapaz, acho que eu vou botar minha esposa. Muito bom. Ela lhe inspira como? Ela, na verdade... Aproveita aí para mandar um recado para a mulher. Para eu chegar em casa, ela tá mansa, né? Não, é porque assim, ela é minha coluna dorsal, né? Como é o nome da sua esposa? Iana. Ela vi falando assim, você já sonha pela família toda, né? E eu sempre... tenho esse sonho, mas aí na hora que ela vê que tá demais, ela vai cortando. Aí ela vai cortando, ela vai sempre me ajudando. Minha parceira de 30 anos, né? E a gente... eu a admiro porque tá esse tempo todo me aguentando também e me corrigindo e fazendo com que eu cada vez mais cresça, né? Assim, mulheres para duas coisas. Ou bota o homem lá em cima... ou derruba o cabo nunca mais ter nada na vida, se acabar. Então graças a Deus eu tive sorte, essa é sempre me levantando, inclusive nesse momento que foi um momento difícil, quando eu fechei a loja lá, ela foi Ian que falou assim, rapaz, levanta e vamos lá, vamos botar para frente, vamos para cima, vamos continuar. Aí foi uma das vezes que eu tenho sempre, diz, né, que tem sempre atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Eu acredito que é isso. Sucesso no restaurante vem através de? Dedicação e muito trabalho. Muito bom. O que é mais importante para um restaurante ter sucesso? Cardápio ou atendimento? Atendimento. Você dá um atendimento, o cardápio é importante, mas se você vê, existe restaurantes com comida deliciosa e não tem ninguém. E existe um que tem uma comida mediana e está lotado. Entendeu? Então, é um conjunto, né? Mas o que eu vejo é fazer com que o cliente... como se diz? Não é o cliente vir e ser bem atendido, você vai realizar, fazer com que aquilo seja uma experiência única para ele, entendeu? E com aquilo ali o cliente vai ser sua maior propaganda. Vai ser um defensor ali. Defensor para você. Então, do restaurante. é isso que eu inclusive eu falo para os meninos. O que o cliente pedir, faça. Perfeito. Vamos fazer com que aquele atendimento seja o melhor atendimento do mundo para ele, que ele saia dali totalmente realizado. O cliente que é bem atendido volta. O cliente que você realiza os sonhos dele dentro do restaurante,
ele traz mais 10. Então é melhor ele trazer mais 10 do que ele voltar. Qual foi o melhor restaurante que o Ordomar já foi na vida dele? Melhor restaurante? Eita. Rapaz, foi um... Eu gosto muito de... Foi um lá no... Era pequenininho, foi lá no Uruguai. Eu não sei nem o nome daquele restaurante. Era um restaurante bem pequenininho, porque eu gosto assim. Eu pego o carro e saio andando pelos interior e eu entrei na Argentina, aí rodei 2.000 quilômetros dentro da Argentina de carro, aí voltei pelo Uruguai. Parei num restaurante bem pequenininho, que era só um churrasqueiro, 3 mesinhas. Aí eu gosto de sentir a cultura. Entendeu? Aí esse eu parei, a gente tava... Vamos parar aqui. Eu parei, aí fiquei prestando atenção, o cara assando a carne, e o cara colocou... Aí eu disse, rapaz, você tá bacana o seu estilo aqui. Aí disse, não, aqui é a melhor carne do mundo. Aí eu disse, rapaz, que melhor carne do mundo é essa? Pô, bote aí pra mim. Aí ele botou realmente muito saborosa, uma carne que eu voltaria lá. É numa cidade chamada Tacarembó, acho. É Tacarembó, uma cidadezinha. O homem, ele dá um restaurante longe, escondido, num canto que é pra tu dizer assim, rapaz, é melhor eu ir no Ordões. Não vá pra lá, não. Não vá pra lá, não. Pode vir, fica aqui no Ordões mesmo, que tá mais perto. E, Ordomar, se você pudesse encontrar com o Ordomar de 30 anos atrás e dar um conselho para ele, sabendo de tudo que você está sabendo hoje, que você já viu, que você já caminhou, qual conselho você daria para ele? Eita, eu sempre falei isso pro meu filho, se eu tivesse a tua idade com a minha cabeça, hoje eu já estaria aposentado. De 30 anos atrás, sonhar, estudar, focar. Então, esses três que também eu segui, né? Só que segui depois da pancada, né? De levar uma pancada. Se eu tivesse feito antes, eu já estaria bem mais na frente. Excelente. Tem algum livro que hoje foi muito importante na sua vida empresarial, que você recomenda, que você diz assim, rapaz, isso aqui todo empresário deveria ler? Qual seria esse livro? Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. Tem de Napoleão Hills, acho que é Pense em Riqueza, se eu não me engano. Excelente. Para mim, esses dois são a minha base. Sensacional. São as minhas maiores referências. Um de gestão, assim, gosto dos 4 livros do Jim Collins. Dos 4. E o Napoleon Hill da mesma forma. Né? Se você pegar desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de gestão, são os 2 principais nomes. Pronto, são esses aí. O Napoleon Hill, eu acho que eu já li bem umas 3 vezes. Quando eu não leio, eu vou escutar. Ouvindo, né? Vou fazer caminhada. De escutar, acho que foi bem rápido. Umas 4 vezes. Que é inspirador. E para a gente finalizar o nosso episódio, se você pudesse dar um recado de 1 minuto para os demais empresários, demais gestores que nos acompanham aqui, né? Que recado você gostaria de deixar para eles aqui olhando para essa câmera? Pronto. O recado é o seguinte, nunca deixe de estudar, sempre estude, sonhe, estude e dedique sua vida no seu sonho. Que assim, nesse mundo não existe ninguém que vai conseguir lhe derrubar, só você mesmo. Então construa, sonhe, pense que ninguém vai lhe derrubar. Tenha fé. Aí sim, hein? Senhoras e senhores, Ordomar Furtado aqui, entregando toda a sua experiência, seu conhecimento de mais de 30 anos à frente de um dos restaurantes mais famosos aqui de Fortaleza. E, Ordomar, ninguém sai de mãos abanando aqui do Aí Sim Podcast. Essa aqui é a nossa caneca personalizada. Essa caneca não é vendida, só quem tem essa caneca é quem sentou nessa cadeira, tá certo? Tá aí. Então, linda. É uma alegria muito grande, Obrigado. Uma honra lhe receber aqui no Aí Sim, Coisa tá bom? boa. E um presente, nosso patrocinador, Dogville. Vi que você gosta de uma camisa preta, básica. Então, camisa Tech Dual, um composto deles de poliamida, que é o mesmo utilizado pelas principais marcas no mundo aí hoje, a Alo, a Lululemon, entre outras marcas aí.
que você, olha, pode pegar não amassa. É macia. É sensacional aí. Alta Muito qualidade aí. Gostei muito. Muito obrigado. Show de bola. E aí, depois, dá o feedback pros meninos aí pra dizer se o negócio é bacana só em mesmo. pegar aqui num pano, nesse pano aqui, eu tava vendo que o negócio é bacana demais, tá doido? É Muito diferente. bom. Ó, Domar, o pessoal quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho e seguir nas redes sociais, como é que o pessoal faz para te encontrar? É Ordomar, você acha no Instagram. Lá eu sempre coloco receitas e algum toque de gestão. Boa. Eu tô sempre eu viajo para Guaramiranga, aí quando é minha folga eu vou fazer o que eu mais amo, é cozinhar. Aí eu faço as receitas e já dou um toque pro pessoal, mostro direitinho como é a receita. E alguns toques também de gestão, não só de restaurante, mas uma gestão geral, né? Pai, eu vou dizer para você, viu? Se você acompanhar o Instagram dele, você não assista com fome, não. Viu? Que você vai ficar com água na boca lá, tá certo? Show de bola. Gente, aí sim, podcast com Ordomar. Muito bom, uma aula aqui pra gente de condução, de gestão de pessoas. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com outras pessoas, tá certo? Que você vai ajudar aí a fazer esse conhecimento, né, se pulverizar com muita gente que quer crescer também. Então, curte esse episódio, compartilha. Se você não está inscrito ainda no Aí Sim Podcast, se inscreve no nosso canal. Eu sou Lucas Vieira, você me encontra no @LucasVieira2P. No Instagram a gente também tem o nosso canal de cortes, Aí Sim _podcast. Toda terça-feira, a partir das 8 da noite, um episódio novo para você. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos para cima. Aí Sim Podcast.